Muito boa tarde a você que acompanha o Infomoney TV. Eu sou Marcos Mortari, jornalista de política e mercados aqui do Infomoney. Está começando mais um Conexão Brasília com a análise política da semana. Hoje vamos receber aqui Maurício Moura, que é fundador da Ideia Big Data. Ele também é pesquisador da Universidade de George Washington. E aqui, pela primeira vez também no nosso estúdio, Vitor Scalet, que é analista político da XP Investimentos. É um prazer receber vocês. Muito obrigado por terem o convite. Acho que vai ser um debate muito importante para o nosso leitor, que já está começando a olhar um pouquinho mais para a eleição. Bom, o primeiro ponto que eu queria tratar, até Maurício, é que essa semana foi uma semana importante no judiciário, né? Roubou a atenção aí com esse julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Existiu um debate intenso aí na sociedade sobre o presidente vai ser preso, não vai, como que vai funcionar isso. Queria saber como que a opinião pública, de certa forma, se é que a gente pode falar assim, mas quais são as narrativas que estão aparecendo, que vocês estão percebendo com relação ao judiciário nesse tempo, né? Muita gente fala que é casuísmo, não é, o judiciário está se perdendo. O que vocês estão ouvindo da população mesmo, da sociedade, de quem vocês conversam nas pesquisas de vocês na Ideia Big Data? Bom, primeiro, boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de debater esse tema. Eu acho que o judiciário hoje ele desperta um sentimento duplo no imaginário da opinião pública. De um lado, pela primeira vez quebrou-se a sensação de que havia impunidade no Brasil e de que político e rico não ia para a cadeia. E isso veio com a Operação Lava Jato. Então, todas as pesquisas que a gente monitora há 2, 3 anos colocam a Operação Lava Jato em todas as regiões, classes sociais, segmentos, como um evento de sucesso no combate à corrupção. E a Operação Lava Jato ela tem alguns personagens que se traduzem para a população. Acho que o personagem maior é o juiz Sérgio Moro, né, que as pessoas associam o juiz Sérgio Moro ao fim da impunidade. Recentemente, no Rio de Janeiro, surgiu a figura do juiz Marcelo Bretas. Então, nesse sentido, a Operação Lava Jato elevou o status do judiciário como alguém que realmente apura, pune, condena, e não só um espectro político, mas todos, não só um espectro empresarial, mas todos. Então, nesse sentido, o judiciário ganhou uma penetração incrível em termos de eficiência, né? Do outro lado, e aí é um aspecto super interessante que pela primeira vez em opinião pública eu vejo que as pessoas conseguem enumerar e listar os nomes dos juízes do Supremo Tribunal Federal com mais segurança do que a escalação da Seleção Brasileira de Futebol hoje. Isso é um fenômeno recente, e o Supremo desperta também um outro sentimento, né, de que o Supremo ele acomoda melhor a situação dos políticos do que as instâncias inferiores. Hoje isso é uma sensação muito grande, inclusive muita gente, eu estou falando de pessoas de diferentes classes sociais, mas que conseguem citar juízes que são mais complacentes, juízes que são menos complacentes. Ou seja, respondendo a tua pergunta, o judiciário mudou de patamar em termos de percepção e de conhecimento da opinião pública. Uhum. Agora, Vitor, tem um ponto que as pessoas estão discutindo nessa eleição, é que corrupção pode ser um divisor de águas, as pessoas não querem votar em quem elas associam a imagem de corrupção. Como que você está vendo isso em termos de dados, a Operação Lava Jato e as eleições? Essa situação de o candidato que está associado com o escândalo de corrupção, como que a pessoa pode direcionar um pouco o voto dela, o que pode impactar nesse ponto de vista? Assim, olhando as pesquisas, o que a gente percebe é que a população está cansada do tema corrupção em geral, mas os eleitores têm dificuldade agora, nesse momento, de separar aqueles que estão mais implicados dos menos implicados. Então, a rejeição, portanto, é geral, é contra todo mundo. Então, obviamente, ninguém gosta de votar num corrupto. Se fizer, até o Ibope fez essa pergunta na última pesquisa, perguntando de vários temas que ele acha quais são os pontos que você elenca para você tentar escolher o seu voto. E obviamente ninguém gosta de votar em corrupto. Só que as pessoas não conseguem mais separar os candidatos e, portanto, eles têm uma rejeição geral aos políticos. Então se você começa a listar os políticos e perguntar, você não votaria de jeito nenhum, que é a pergunta de rejeição, você começa a perguntar A, B, C, D, quando ele chegar o E, você colocar a Dona Maria lá no meio, vai ser rejeição também, porque está no meio dos políticos. Então as pessoas já estão tendo uma dificuldade grande de separar. Mas, enfim, obviamente quem está no meio do escândalo acaba sofrendo um pouquinho mais. Acho que a Lava Jato vai ser uma variável importantíssima nessa eleição, e se desvincular da Lava Jato vai ser, ou está vinculado à Lava Jato, vai ser um passivo muito grande para qualquer candidato. A gente tem um dado de janeiro
que 2/3 dos eleitores não gostariam de votar em alguém implicado na Lava Jato, independente se ele é condenado, se ele é indiciado, somente se ele está dentro citado, aparecendo uma matéria Lava Jato, o nome do sujeito. Ao crime, né? Porque a Lava Jato ela carrega uma coisa de a primeira operação de anticorrupção que realmente se estendeu de maneira eficiente e sem partidos, sem bandeiras, enfim. Então, a Lava Jato certamente vai ser um tema da eleição. E Lava Jato certamente vai ser um problema para quem estiver associado a ela. Agora, Maurício, o Vitor tocou ainda agora num ponto importante, que é a questão da renovação, né? Se eu não quero votar em alguém que esteja implicado, eu vou buscar novos nomes na política. Essa, pelo menos, é a sensação da sociedade que a gente percebe em algumas pesquisas. E aí entraria, acredito, figuras como até o próprio deputado Jair Bolsonaro, que não é uma novidade na política, mas que tenta vender uma imagem nesse sentido. Como a população tem percebido a figura do Bolsonaro? O que você tem encontrado em termos de narrativa quando o assunto é a candidatura do Jair Bolsonaro? Eu acho que tem dois lados, né? Do lado negativo, tem as pessoas os eleitores enxergam o Bolsonaro como um radical nas posições, e isso eventualmente inibe e alimenta a rejeição dele. Eu acho que esse é o principal ponto. Assim, é enxergado como um cara de extremas opiniões, radical. Ele realmente se coloca como de fora do sistema, e eu sempre digo que ele tem um efeito Bernie Sanders nos Estados Unidos, que também estava há 40 anos em Washington e fez uma campanha nas primárias dizendo que era um outsider. Então ele tem esse efeito, porque eu acho que é o principal fato de ele nunca ter participado de um executivo, de um governo executivo de uma forma direta. Então ele carrega essa coisa de radical, mas ele carrega essa coisa de fora do sistema. O que ele faz em termos de comunicação que cai bem nos eleitores é justamente falar que não está na Lava Jato, isso ele repete de forma insistente, e de falar que ele é o candidato de fora do sistema. Eu acho que essa é uma coisa que ele dialoga principalmente com o eleitorado mais indignado, né? Em outro flanco, o Ciro Gomes também faz a mesma coisa quando se refere à corrupção, ainda mais na esquerda, que tem a imagem do PT que foi muito atingida, né? Ele tenta marchar um pouco nessa esquerda que não foi rifada, aí, de certa forma, minada pela Lava Jato, né? Sim, certamente. O Ciro Gomes tem a figura do Bolsonaro proporciona a oportunidade do Ciro Gomes ser ele mesmo na campanha, porque você vai ter uma figura que vocaliza de maneira tão eloquente as opiniões. Eu acho que nesse sentido é bom ter o Bolsonaro para uma eventual narrativa do Ciro. Uhum. Vitor, isso daí também leva à discussão se vamos ter renovação na Câmara ou não. Vocês divulgaram na Câmara, no Senado, enfim, vocês divulgaram um estudo recente, usando dados até que o DIAP disponibilizou, mostrando que a tendência é bastante desesperançosa, desanimadora para quem pensa em renovação de fato na política. Explica para a gente um pouquinho o que está acontecendo. Se a pessoa quer renovação, mas na prática isso não vai acontecer, não tende a acontecer, pelo menos, pela estrutura, por tudo. Por quê? É um problema de oferta e demanda. Acho que a população tem uma demanda por renovação, acho que não tem muita dúvida. Pode pegar pesquisas de todos os lados. O problema é a oferta. Quando você vai chegar na urna, você vai ter lá um hall de candidatos, você vai ter que escolher. E quem você vai encontrar são geralmente os candidatos de sempre. Na Câmara, nesse estudo específico da Câmara que a gente montou, uma parceria com o DIAP, que fez lá um levantamento com todos os deputados, e eles perguntaram quais deles pretendem se candidatar à reeleição, etc. E a gente fez algumas simulações com em cima desses números. E eles, por enquanto, até agora, só 33 deputados falaram que não vão disputar com certeza. Então, no mínimo, no máximo 480 deputados vão tentar buscar a reeleição, que vai ser de longe o maior número da história aí, desde a redemocratização. E se a gente colocar aí uma chance, uma probabilidade dos caras deles se reelegerem ou não, a gente está claramente aí caminhando para a gente ter a Câmara com a menor renovação da história, apesar do desejo de renovação da população. E aí você coloca, além desse fator quantitativo, que é o quantos deles vão tentar a reeleição, a gente vai olhar as condições para isso. Então, esse ano a gente tem financiamento eleitoral, acabaram as doações privadas, então agora é o fundo eleitoral mais o fundo partidário, que pode ser usado também para, enfim, com objetivo eleitoral. Você colocando são 2,5 bi de reais, tá? E aí você vai pegar a principal participação desse dinheiro é dos partidos grandes, e eles vão, como os deputados têm um poder de negociação muito grande com os caciques partidários, eles vão ter uma alocação de tempo, dinheiro, recursos
não financeiros, de alocação do partido mesmo, às vezes do cara lá no distrito fazendo boca a boca. Há muito mais à disposição deles do que um candidato novo vindo de fora. Então, apesar da demanda ser claramente por renovação, e a gente não discutir isso, pelo outro lado, o mundo político está se defendendo e está gerando uma reação para o lado da oferta, de falar, olha, tudo bem, vocês querem renovação, mas o que tem aqui para você escolher é o mais do mesmo. Então a população vai ter essa dificuldade na hora de chegar lá na urna. Se você tem recursos escassos, fica mais difícil para os entrantes que vão depender da estrutura partidária, né? Eu queria fazer 2 comentários em relação a isso. Claro. Super interessante o estudo. Tem 2 pontos que são interessantes. O primeiro, que eu acho que vai ter uma oferta de candidatos à Câmara Federal de ex-senadores e ex-governadores, também, que certamente vão ocupar o espaço, porque vão ter voto suficiente para se eleger, isso de norte a sul, isso em vários partidos. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é que uma coisa que se aprendeu nessa demanda por renovação política no mundo é que os principais partidos vai ser muito difícil ter puxador de voto. O cara vai conseguir se reeleger, só que ele vai conseguir se reeleger num cenário muito mais difícil do que... E dificilmente vai conseguir puxar o que ele puxou há 4 anos atrás. Então, a disputa vai ser muito mais complexa para quem está na Câmara. Porque tem muita gente que está na Câmara que foi eleito, mas foi eleito também pelo coeficiente eleitoral. Então, tem esses 2 aspectos. Como é que o cara... Tem poucos que não vai ter tanto puxador e vai ter esse conjunto de políticos mais seniors também disputando esse mesmo espaço. Né? Maurício, considerando essa tendência aí de baixa inovação e as expectativas criadas pela população, e também em outro flanco, a questão da governabilidade, o governador vai ser, o presidente vai ser eleito, a tendência é ter uma fragmentação grande. Em outra ponta, ele tende a ser eleito com um percentual de votos contrários elevado, entre brancos e nulos e os votos dos outros candidatos, ou seja, é difícil ele ter um apoio maciço da sociedade. Como que fica isso em termos de governo, em termos de percepção da opinião pública? O que vocês esperam aí de um próximo governo, independentemente de quem seja o eleito, mas dessa conjuntura? Eu acho que são 3 aspectos que você falou. O primeiro aspecto é que, em termos globais, poucos presidentes eleitos iniciam um governo com um nível de aprovação alto, como se ocorria antigamente, né? Tem um aspecto de que em alguns lugares o voto não é obrigatório, então ele é eleito com um percentual pequeno. O próprio 2 exemplos grandes, o Trump e o Macron, entraram já com uma popularidade em declínio, então isso não é um fenômeno local, o presidente entrar e ter que... Já não existe mais o crédito de popularidade que historicamente existia. Eu acho que fatalmente o próximo presidente vai encontrar esse mesmo cenário, justamente pelos fatores que você falou. O segundo ponto é que depende de quem foi eleito, né? A gente tem hoje uma oferta de presidenciáveis que a estrutura partidária por trás é muito diferente, né? Então a gente pode ter um presidente capaz de fazer uma grande coalizão, como um presidente de um partido muito pequeno que vai ter cuja dificuldade vai ser muito maior, e o grau de incerteza de como é que vai ocorrer isso vai ser muito muito forte. Então assim não dá para esperar, só para concluir, que existe que aquele crédito e aquela coalizão e aquele ambiente favorável desde o começo. Então ele vai ter uma fragmentação grande e ele não vai ter o suporte da sociedade que ele poderia ter tido em momentos anteriores. Por outro lado, mas o Congresso Nacional também ele se ajeita conforme eleito. Né? Se você pegar a base da Dilma e a base do Temer, é percentualmente muito parecida. Né? Então, assim, isso é um histórico brasileiro. Então, assim, por um lado tem uma incerteza, por outro lado, e uma das vantagens, quando o mundo olha o parlamento brasileiro, a desvantagem é que é um parlamento com N partidos, muito dividido. Então, isso dificulta qualquer processo, né? Acho que o Brasil é até mais dividido que o parlamento da Índia. Por outro lado, já vi vários professores argumentando que o parlamento brasileiro evita o radicalismo. Como posições muito radicais, como agora a Alemanha está enfrentando, por exemplo, no parlamento brasileiro não acontecem, porque justamente por causa disso. Então, tem esse amortecimento. Ou seja, eventualmente um presidente radical também não vai ter espaço para radicalizar. Então, tem esses 2 aspectos. O Brasil é PMDizado. Né? Só acrescentar, quando você vai olhar o eleitorado, tem algumas maneiras de você medir, se o pessoal gosta de dividir entre esquerda, direita e centro, tem algumas maneiras de você classificar isso, enfim. Mas não importa muito da metodologia que você chega lá, você descobre que a população brasileira ela não é radical. Ela é uma população muito, enfim, de N maneiras, muito de centro. Obviamente tem radicais para um lado, radicais para o outro, é normal que tenha,
mas não são parcelas grandes o suficiente para gerar um governo que consiga fazer grandes coisas nessas linhas, seja para um lado ou seja para o outro. Então, quando o cara sentar na cadeira, seja quem for, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, um pouco menos de dificuldade, a depender do tamanho do próprio partido, a depender um pouco da habilidade pessoal, também faz parte, para montar a coalizão, mas ele vai ter que sentar com os partidos que estão aí mais ao centro do espectro e ele vai ter que abandonar alguma coisa das suas propostas originais para conseguir montar um governo que chegue até o final. Maurício, o eleitor está olhando para essa questão de governabilidade nesse momento para escolher voto? Esse candidato não vai ter condições de domar o Congresso, de certa forma, de lidar com o Congresso, ou não? Ele está tendo uma visão um pouco mais ideológica para direcionar o seu voto na questão presidencial? Não, eu acho que depende do eleitor, né? São vários tipos de eleitores. Claro que um eleitor mais sofisticado se preocupa tanto com essa questão da governabilidade como uma questão de alternância de poder e de equilíbrio entre o governador e o presidente. Mas isso é um espectro muito pequeno da sociedade. Eu acho que o eleitor é muito mais pragmático, né? Ele está preocupado quem vai poder resolver os problemas dele, que são inúmeros, e com quais são as propostas que vão atacar as prioridades dele. Eu acho que isso é muito mais relevante do que a questão da governabilidade. A gente falou de Bolsonaro, agora eu queria caminhar um pouquinho para os demais candidatos. O ex-presidente Lula, tudo indica que dificilmente será candidato de fato, mas o que você tem visto com todos esses processos caminhando até as sentenças proferidas, a percepção, quais são as principais críticas que têm aparecido e qual vai ser a capacidade dele de transferência de votos? Você tem percebido uma diminuição nisso? Não. Ele se mantém aí com uma capacidade interessante do nome que ele indicar ter condições eleitorais no futuro. Não, a gente tem vários dados hoje que apontam que ele ainda tem uma... Imagina que ele tem 30 pontos hoje. E várias pesquisas de diferentes fontes apontam que 1/3 desses 30 pontos tem uma grande probabilidade de caminhar conforme uma indicação do presidente Lula. Isso eu acho que é um eleitorado mais cativo. Eu acho que esse poder de transferência é quase que automático, né? Se vier um candidato PT hoje e ele indicar, ele vai alcançar os 10 pontos assim, sem muito... Aí você tem um eleitorado mais popular, que é um eleitorado que o Lula está acima do PT, que o Lula melhorou a vida das pessoas e eles reconhecem isso e são muito pragmáticos. Ele é o cara que minha vida era melhor, então, portanto, se ele voltar, eu vou votar nele. Agora, as questões em termos de transferência são muito complexas, porque tem vários eventos daqui até a eleição. Ele vai ser preso? Não vai ser preso? E se ele for preso, em que condições ele vai ser preso? Ele vai poder ser candidato? Não vai poder ser candidato? E se ele não for candidato, quando que vão tirar ele? Como vão tirar ele? Então, assim, essa pergunta ela não tem uma resposta linear, porque tem muitas variáveis ainda em discussão. Agora, o fato é que o eleitor médio do Lula, o eleitor mais popular, ele ainda não acredita, não crê, não incorporou o fato que a possibilidade dele estar fora é considerável. Então, ele ainda tem o Lula como o candidato dele. E eventual prisão, tem alguma sinalização de que possa ser ou mais benéfico para ele em termos de ganhar um discurso mais de vitimização ou prejudicá-lo no sentido de uma imagem impactante, um ex-presidente cumprindo pena? Eu conversei recentemente até com o Mauro Paulino e a gente discutiu um pouco essa questão. A imagem do judiciário, de um modo geral, para a população, ela é positiva no ponto de vista da Lava Jato, como você colocou, mas também tem um aspecto negativo no que diz respeito ainda existe resquícios de que ricos não vão muito presos, ainda existe essa visão de uma elite no judiciário. Então, que poderia até ter um espaço de narrativa para entrar esse discurso do Lula como um pobre sendo perseguido pela justiça, que é o que ele tem tentado explorar. Como que você está vendo essa realidade da possibilidade de prisão na percepção das mais diversas faixas dos eleitorados, principalmente as classes que costumam votar nele, de regiões do país que têm a tradição maior de votar nele? Que ele tem... Eu acho que o espectro de eleitor mais ideológico, certamente essa narrativa da vitimização tem uma aderência maior. O eleitor dele, o popular, e aí uma coisa que eu quero monitorar muito próximo com as diversas metodologias que a gente puder, é o que vai acontecer quando esse evento ocorrer, porque esse evento tem vários simbolismos que vão estar atrelados à forma, ao meio, ao como, que vão ser fundamentais para responder essa tua pergunta. Então, assim, é muito difícil ainda, eu não tenho nenhum elemento científico aqui para poder endereçar essa pergunta ainda, mas porque vai depender muito de como for feito. A maneira que foi feita é essencial para o eleitor trabalhar isso na cabeça dele. Essa narrativa vai ser combate à impunidade ou vai ser perseguição política? E assim, o que a gente vê, a gente tem alguns eventos no Brasil que aconteceram de substituição de candidato muito próximo da eleição.
olhando alguns casos específicos, não dá para fazer um estudo academicamente maravilhoso, porque você tem poucos eventos. Mas olhando nos poucos eventos que existem, quanto mais perto da data da eleição for a mudança de candidato, maior tende a ser a probabilidade de ele conseguir passar esse voto para o candidato que ele indicar. Então, se ele escolher um outro candidato hoje, é um pouco mais difícil de fazer essa transição. Se estiver faltando 15 dias para a eleição, esse negócio acontece de maneira um pouco mais automática. Mas, enfim... E o laboratório disso, ele tem toda a razão, o laboratório disso foi o Distrito Federal, que em 2 eleições, das últimas 2, aconteceu isso, sendo que o candidato escolheu a própria esposa para concorrer e ir ao segundo turno. Não, e ele transferiu da última pesquisa que ele teve para a pesquisa imediatamente posterior com a esposa dele no lugar dele, ele transferiu 85% dos votos. Da intenção de voto na pesquisa. E 4 anos depois aconteceu a mesma coisa, o preposto também teve no segundo turno. Exatamente. Caminhando para outro candidato, Geraldo Alckmin, que tudo indica que vai ter uma estrutura bastante confortável em relação aos outros candidatos, com uma coalizão relativamente ampla, se as intenções da candidatura funcionarem, em termos de tempo de TV, de capilaridade do partido, enfim. Quais são os desafios em termos de narrativas para o Geraldo Alckmin? A gente ouve muito que ele não tem uma identidade própria, né? Que é muito difícil você conseguir associá-lo a alguma mas isso questão, sempre foi um ativo, né, para ele, né? Eu acho que ele ganhou diversas eleições justamente se posicionando dessa maneira, como alguém que resolvia os problemas, independente de lado, de ideologia, enfim. Eu acho que é a mesma questão do deputado. Ele tem ativos, que eu acho que o que você mencionou, a estrutura, o partido, provavelmente vai ter tempo de TV, vai conseguir planejar uma campanha com um fundo partidário já alocado, ou seja, isso faz muita diferença em termos de estrutura, de organização. Eu acho que ele vai ter a oportunidade de mostrar o que ele fez em São Paulo, um dos temas da eleição certamente vai ser a segurança pública, e São Paulo tem, comparado com outros estados, estatísticas melhores de segurança pública, então eu acho que ele tem histórico, ele tem experiência, ele tem estrutura, então isso são ativos, né? Talvez os passivos seja trabalhar a questão de alguns do PSDB ter sido envolvido em algum elemento da Lava Jato, isso acho que isso vai ser um tema, e outra questão é popularizá-lo, né? Fazer com que a mensagem dele, as propostas cheguem a locais do Brasil, principalmente Norte e Nordeste, aonde o PSDB tem perdido as últimas eleições do PT. Acho que são grandes desafios. Vitor, eu sei que é a primeira eleição que a gente vai ter só recurso público, não, também recurso privado, mas não de empresas. E agora parece que a estrutura vai contar um pouco mais por essa falta de recursos, em termos de estrutura partidária, de capilaridade, de tempo de televisão, como o Maurício colocou. Como vocês têm dimensionado, levando em consideração um processo histórico que vocês têm visto, apesar dessas diferenças que eu pontuei, os efeitos de cada uma dessas variáveis e como elas podem ser mitigadas por esse sentimento de demanda por renovação, de não querer votar nos mesmos candidatos? Como você está vendo toda essa dinâmica? Bom, vamos por partes. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é, assim, primeiro essa estrutura tradicional, que é tempo de TV, recursos, a estrutura partidária, se esses elementos ainda são importantes no mundo que a gente tem rede social. Então existe muito debate, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, da importância das mídias sociais para a eleição, para candidatos, enfim. E se isso aqui no Brasil vai ser muito importante ou não. Com alguns estudos na eleição de 2016, que é a mais recente que tem, então já teve bastante mídia social, apesar de não ser presidencial, a gente viu que a tempo de TV e financiamento, né, quanto que cada candidato colocou na campanha, ainda foram muito relevantes para explicar o voto Brasil afora. Tá? Não foi só não foram só, enfim, nos estados principais, onde tem mais internet, não, no Brasil inteiro. Então isso ainda é importante no Brasil. Então não dá para descartar e falar, olha, candidato A, candidato B, que é muito forte nas redes sociais, ele vai fazer tudo por aqui. Não, é um elemento a mais. Os outros ainda são importantes. Então esse trabalho que a gente comentou aqui do Alckmin, nós poderíamos comentar, enfim, de outros candidatos de centro-esquerda, centro-direita, que estão tentando aglutinar outros partidos, trazendo recursos, trazendo aliados, montando palanques locais, etc. Isso tem uma importância sim. Mas a gente tem que reconhecer que a gente está num mundo novo, e que esses candidatos que não têm toda essa estrutura, eles também têm esse outro ativo nas redes sociais, também vão ter algum impacto.
Mas, enfim, é isso. Assim, a gente tem que fazer, os candidatos têm que pensar nas duas coisas. Eles têm que fazer a lição de casa, pegar o tradicional e deixar arrumado. Então, tentar montar uma chapa com tempo de TV, com dinheiro, com palanques locais, com aliados para ir lá no bairro, fazer propaganda. E tentar, obviamente, fazer a parte da mídia social. Você tem que somar as duas coisas. Alguns aspectos. O primeiro, a gente monitora desde 2008 a audiência do programa eleitoral. Aquele programa... E a audiência do programa eleitoral sempre foi um U, né? Com a primeira semana e a última sendo o ápice, né? Em 2008, que foi a primeira vez que eu monitorei, a audiência máxima foi de 22 pontos. Em 2016 foi de 6 pontos. Então, o programa eleitoral perdeu muita audiência. Claro que ganhou-se também os spots, que as pessoas... E é claro que isso encontra na equação tempo de TV. Então, eu não tenho dúvida que a TV hoje representa menos para a sociedade em termos de conhecimento eleitoral. O segundo aspecto, sobre redes sociais, tem o algoritmo hoje das principais mídias sociais é pago. Então, assim, independente de você ter organização orgânica, você vai ter que estimular para poder ter retorno. Então, a minha crença é que o maior debate da eleição vai ser feito no ambiente do WhatsApp. E uma das coisas que eu também quero monitorar é como é que esse debate vai ser feito, tanto o debate real como o debate de fake news. Então, a campanha vai se realizar muito num ambiente que é muito exclusivo de Brasil, de México, de países emergentes. Então, assim, é uma equação ainda pouco compreendida pelos políticos e pouco compreendida pelo próprio marketing político brasileiro. Vou jogar uma última pergunta. O governo Temer, a questão do governismo, a baixa popularidade, como vai funcionar a equação? O PMDB tem uma estrutura grande, um tempo de televisão grande, mas até na intervenção federal a gente não viu isso render capital político para o presidente Michel Temer. Até queria que destrinchasse um pouco isso, né, porque era uma medida que inicialmente foi muito aprovada, né? E como que vai funcionar isso? Qual vai ser o cálculo dos candidatos para tentar obter o benefício sem obter esse ônus de ficar junto com o presidente? A gente fez uma pesquisa sobre a aprovação à intervenção. Logo no primeiro final de semana, 75% dos residentes no estado do Rio aprovavam, mas 80% sabiam que essa não era a solução final. Um mês depois, a aprovação estava em 54%. Por outro lado, quando você perguntava se a intervenção militar deveria continuar, 80% também acham que ela deve continuar. Ou seja, a intervenção foi um passo favorável em termos de opinião pública, porque não fazer nada era uma pior alternativa, mas ainda não se traduziu em popularidade justamente porque eles sabem que essa não é o problema final. Claro que teve o evento do assassinato da vereadora, que complicou também. Só para responder a pergunta, não tem nenhum elemento que faça com que a popularidade do presidente atinja um nível que possa colocar um candidato apoiado por ele no nível competitivo. Ainda está muito distante disso, né? Para entrar, ele teria que entrar numa faixa de 30% de aprovação para começar a ser relevante. E acho que tem um outro ponto, desculpa interromper, é que a maneira de pensar do eleitor, ele tem assim, quando você vai lá e pergunta para ele como é que ele forma a opinião dele, ele fala assim, você quer um candidato que seja ligado à corrupção? Todo mundo fala não. Então, assim, aí ele faz por opções, né? Ele vai por caixinhas. Então, quando ele bate lá, tal candidato, enfim, o governo está ligado à corrupção, então não importa que, por mais que a solução, que tivesse tido uma solução no Rio de Janeiro, ou que melhorasse a saúde, sei lá, extremamente rápido. A favor da medida, mas não... Ele não consegue, quando ele vai escolher o candidato, ele fala assim, não, mas esse aqui, ele pode até ter feito muita coisa boa agora, tal, mas esse cara, pela outra caixinha que eu acho que é mais importante que a corrupção, não. Então, você pula ele e vai para o próximo. Então, acho que o governo Temer está sofrendo um pouco disso. Ele não vai conseguir capitalizar outros ganhos na economia com a intervenção, justamente porque ele tem uma mancha aqui que deprime qualquer aprovação, mesmo a medidas específicas que ele faça, apesar de ser... Apesar que em todas as pesquisas que a gente vê as pessoas dizendo que a economia melhorou, né? Que não é exatamente o que ele falou, não é uma mudança radical, mas é um caminho mais sereno. Gente, obrigado pela entrevista, vou ter que encerrar. Obrigado por ter vindo aqui explicar para os dois, Vitor e Maurício. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Entrevistamos Maurício Moura, que é fundador da Ideia Big Data e pesquisador da Universidade George Washington, e Vitor Scalat, que é analista político da XP Investimentos. Muito obrigado pela audiência e esperamos contar com sua participação no próximo programa.